Olá pessoal, aqui é a Glaucia do canal Alegria Literária e hoje eu vim trazer resenha de um clássico para vocês, A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. Bem, esse livro é bem antigo, ele acontece no ano de 1875, bem no centro da abolição da escravatura, em 1875. Tanto que quando foi lançada, o escritor aqui, romancista, né? Imagine, gente, com todo aquele centro de escravidão, né? Os senhores, barões, provavelmente, eu imagino, né? Todo aquele poderio contra os escravos, contra os negros na época. E o Bernardo escreve um livro sobre uma escrava branca, bonita, parecendo uma princesa escrava na época. Eu imagino que deve ter causado tanta revolução, tanto debate na época, né, pessoal? E logo depois passou, o quê? 1888 já foi abolida a escravidão. E aqui conta a história da Isaura. Ela é uma escrava branca, que ela nasceu de um pai português com uma escrava negra, que vivia dentro da casa dos patrões. E ela foi criada lá pela matriarca, pela dona lá do casarão, com mimos. Ela foi, vamos dizer, mimada, né? Foi criada com zelo, com educação, aprendeu piano, aprendeu a bordar na época, né? Todos esses requisitos que existiam na época. Ela foi criada como uma verdadeira riquinha, né? Na época, diferente dos outros escravos. Só que ela não era livre, ela era escrava, ela era filha de uma escrava. Ela foi crescendo, ela foi se tornando muito bonita. E a dona da casa, do casarão, ela criou a Isaura como se fosse a própria filha dela, porque ela não conseguiu ter filhos. Ela teve um filho só, que é o Leôncio, mas não conseguiu ter filhos. Então ela criou como se fosse uma madrinha, né, nos dias de hoje. E ela pretendia soltar a Isaura um dia, libertar, dar a liberdade pra ela. Só que ela acabou ficando doente. Ela pensou assim, já que eu estou nos fins dos meus dias, eu vou ficar com a Isaura mais um pouco, porque a Isaura era toda carinhosa, toda dedicada, né, e quando eu morrer, vou deixar um testamento para que libertem a Isaura. Só que por causa de doença, né, muitos acontecimentos, ela acabou não conseguindo fazer esse testamento e, portanto, a Isaura não conseguiu a liberdade dela. Ela continuou presa. E como o marido da matriarca lá era muito aqueles barões rígidos, né, sabe, durões de antigamente, ele acabou nem se importando com a liberdade da Isaura. E o pai da Isaura, o Miguel, foi lá exigir que libertasse ela, né? Porque a Isaura, ela não fazia os serviços das outras escravas. Ela vivia lá na casa, fazia os serviços mais finos, mais leves. Então o Miguel pediu que soltasse ela, só que o dono falou, não vou soltar. Ele sentiu o poderio da escrava, da Isaura, e exigiu do Miguel 10 contos, que eu não sei como que valia a quantia comparando a reais hoje, mas eu creio que seja muito dinheiro, uma fortuna. Se dentro de um ano o Miguel surgisse com 10 contos, ele libertaria a Isaura. No entanto, ele ficou doente, o dono da fazenda, e ele deixou todos os cuidados do filho dele, o Leôncio, e foi embora pra cidade, cuidar mais da vida dele, deixou tudo. Escravos, fazenda, tudo aos cuidados do Leôncio, o filho dele. O Leôncio acabou se casando com a Malvina, uma moça doce também, boazinha. Todo mundo que olha pra Isaura, assim, logo de cara, acaba se apaixonando, né? E foi o que aconteceu com o Leôncio. Aí o Leôncio se tornou pior que o pai dele. Falou, aí que eu não vou soltar essa guria por nada, né, gente? Passado o prazo de um ano, Miguel voltou com os 10 contos. Ele se esforçou, trabalhou muito lá com as formas dele, conseguiu os 10 contos. Só que ele encontrou o Leôncio, não o pai dele. E contou pro Leôncio que eles tinham combinado pra poder libertar a Isaura, né? Só que o Leôncio ficou inventando um monte de desculpinhas. No mesmo dia, no mesmo momento que eles estavam conversando sobre isso, debatendo, né, se ia libertar ou não a Isaura, acaba de chegar um comunicado que o pai do Leôncio morre. Aí o Leôncio usa essa desculpa e se retira, né? Se reclusa no quarto dele por uns dias pra poder, não tanto pelo choque de ter perdido o pai, mas pra poder pensar em uma forma em não libertar a Isaura. Percebendo que não ia conseguir, e a Isaura também não rende aos encantos dele, do Leôncio, né? Porque ele é um cara casado e fica dando em cima da menina, ingênua, pura, né, pessoal? O que ele faz? Ele fala que se nem o pai dele, nem a mãe dele libertou a Isaura, por que ele libertaria? Então ele não liberta a Isaura. E ele propõe, já que a Isaura não quer saber dele, que a Isaura vai casar com Belchior, que é um jardineiro da fazenda, só que ele é um pouco deformado. No livro
explica bastante em detalhes. E já que a Isaura não aceita casar com o Leôncio, ele propõe isso pra ela. No entanto, a Malvina acaba descobrindo essa paixão doentia, porque, né, ele é casado com ela, fica dando em cima de uma escrava, ela acaba abandonando o Leôncio e vai embora. Aí o Leôncio, vendo que a Isaura não quer nada com ele, propõe casar com o Belchior. Aí ele propõe pra ela, ou você casa com o Belchior, ou você rende aos meus encantos, ou você vai ficar algemada e você vai pro tronco, vai ficar algemada aí pro resto da vida. Ele deixa ela pensando durante o dia inteiro pra no final do dia pegar a resposta dela. No entanto, Miguel, desesperado pra poder ajudar a própria filha, na hora que os escravos estão lá trabalhando, não tem ninguém perto da Isaura, o Miguel entra lá na senzala, pega a Isaura e eles fogem. Aí, pessoal, aí eu não vou contar mais, porque daí pra frente vocês têm que descobrir o que acontece. Porque o Leôncio, ele é casca grossa, ele... É óbvio que ele não aceita isso, porque ele tem um amor doentio pela Isaura. É muito esquisito, gente. Chega a dar até medo o amor dele. Aí daqui pra frente, pessoal, vocês vão ter que ler pra saber o que acontece com a Isaura. É uma história muito conhecida, a Escrava Isaura, já tem novela, tem adaptações. Se eu não me engano, acho que tem 2 adaptações de novela. Não sei se tem filme. Se vocês souberem se tem filme, alguma coisa, comenta aqui pra mim. Eu não assisti nenhuma das 2, mas eu procurei saber quem são os personagens, pra poder imaginar quando eu ler esse livro, né? E a leitura desse livro, por mais que ele seja fininho, a minha versão que eu tenho aqui bem antiguinha, é bem detalhada, bem antiga mesmo. Pessoal, tem que ler com calma, tem que ler com paciência, porque no começo, quem não tá acostumado com esse tipo de leitura, vai sentir dificuldade, não vai gostar, não vai entender direito, porque logo no começo o autor descreve detalhadamente a fazenda, descreve até a cor do sol, a cor do pássaro, a brisa do vento, descreve tudo. Ele conta a história, depois ele volta no tempo para explicar como que chegou aquele ponto. Aí ele conta mais um pouquinho, depois volta de novo pra contar. Então é uma escrita bem diferente, que tem que ter um pouco de paciência, mas é gostoso. Eu já li 5 vezes, essa foi a minha 5ª releitura desse livro. Tá, vocês vão falar, mas você é doido, ler um clássico 5 vezes? Pessoal, é muito gostoso, é um romance muito gostoso. É um livro curto, clássico sempre é bom, rapidinho ler, por mais que a leitura seja um pouco mais caprichada, né? Mas é gostoso e eu recomendo. Também tem novelas, quem quiser procurar pra assistir. Então é isso, pessoal. Só uma opinião minha em relação à personagem. O autor, eu não sei se ele quis descrever ela como uma pessoa pura, ingênua. Eu achei às vezes ela um pouco bobinha demais. Às vezes a atitude dela me incomodou um pouco. Porque ela falava assim... todo mundo fala assim que eu sou tão bonita, e que ainda beleza, que não sei o que, como que eu sou uma escrava? Então eu achei esse tipo de diálogo dela um pouco estranho, né? Porque ela fica... se eu sou bonita, como que eu sou uma escrava? Como que eu chego a esses... Sabe? Então eu achei meio que ela já tava se diferenciando dos outros, né? Acho que de tanto o povo elogiar ela, que ela parecia um anjo, uma fada, um ser angelical, né? Ela acabou, por mais que ela seja muito boazinha, seja pura, cândida e tudo mais, algumas coisas que ela falou, assim, me incomodou um pouquinho. Deu vontade de dar um chacoalhão nela. Mas a história é bem legal. É bem legal, é bem recomendável mesmo. Depois vocês contem pra mim se vocês já leram, se vocês ficaram com vontade de ler. E acho que eu já falei demais, né, pessoal? Tá bom por aqui? Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal. Me sigam nas redes sociais, que lá eu também sempre tô postando minhas atualizações das minhas leituras, algumas coisas do meu dia a dia. E é isso, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchauzinho!